Olá, meus irmãos. Hoje a nossa matéria é Introdução ao Antigo Testamento 1 e vamos ao capítulo de número 2. Vamos fazer aqui uma análise no livro de Gênesis. Então, nesse capítulo aí estuda-se o primeiro livro de Moisés, né? Que é o Gênesis, primeiro da Torá, primeiro da série da Torá, que são 5 livros, né? E interpreta-se e explica-se o seu conteúdo de uma forma geral, tudo isso visando facilitar o entendimento do começo das coisas, né, de todas as coisas. Sobre o seu título, né, para os judeus, o livro de Gênesis era chamado de Bereshit, ou Berechit, né, que significa no princípio. Os tradutores da Septuaginta deram o nome de Gênesis, né, que quer dizer começo, princípio, origem, início, né? Deixa eu falar aqui sobre essa Septuaginta, né? Aconteceu depois daqueles 400 anos antes de Jesus, num período chamado interbíblico, onde teve ali o governo do Alexandre o Grande, né? Um grande conquistador grego, e depois da sua morte o reino foi fragmentado, né? Entre os seus generais, e o Egito tocou para um deles, né, para o Ptolomeu. E o Ptolomeu resolveu fazer uma grande biblioteca, a maior do mundo. Ele queria que os gregos gostavam muito de estudar, eles eram muito cultos, né, e ele, como um bom grego, ele se interessou em formar essa biblioteca para ali ser uma referência de estudo no mundo, porque a forma de estudo não era de escola igual nós temos hoje, mas de bibliotecas, tá? Então ele construiu essa biblioteca em Alexandria, que era a capital do Egito, mas o seu bibliotecário chega para ele e fala: está faltando um livro importante, o mais importante, porque lá conta a história do princípio, da criação e muitas coisas importantes que as pessoas vão precisar, que era a Bíblia dos Hebreus. Então ele financiou uma expedição dos hebreus, dos eruditos hebreus ali, antes de Jesus, antes do tempo de Jesus, para que eles viessem ao Egito, né, 70, de segunda a tradição, 72 judeus vieram, né, sábios, para fazer essa tradução, e foi financiada aí por esse monarca, por esse governo do Egito, tá? Então eles produziram uma versão que ficou conhecida como Septuaginta, por causa dos 70 que fizeram a tradução, tá? Na Septuaginta eles mudaram os nomes, porque o costume dos hebreus é colocar a primeira frase do livro, as palavras iniciais do livro, como nome do livro, né? Então Gênesis é uma palavra grega, tá? E o hebraico seria Bereshit, tá? Que significa mais ou menos a mesma coisa, mas tem livro que vai dar uma diferencinha aí, tá? Mas Gênesis não é hebreu, não é hebraico, tá? É grego. E a Septuaginta é essa versão que, segundo estudiosos, é a versão que Jesus usava, porque no tempo de Jesus não tinha o Novo Testamento, só tinha o Antigo Testamento. E como todo mundo ali falava grego, né? Então essa seria a palavra, né, a Bíblia ideal, né, que eles utilizariam ali para falar para as pessoas de fala grega, que era a maioria das pessoas em torno do mar Mediterrâneo, tá? Então Gênesis quer dizer começo, princípio, origem, início, tá? A autoria: segundo as tradições judaicas e cristãs, o livro de Gênesis foi escrito por Moisés, aproximadamente em 1500 a.C., no deserto, enquanto Israel peregrinava rumo a Canaã, no meio da distância ali, né, que Moisés escreveu esse livro, 1500 anos antes de Cristo. Então vamos duas coisas aqui. As autorias dos livros da Bíblia todos têm questionamentos, tá? Mas os questionamentos, nesse caso aqui, é bem complicado, porque o próprio Jesus autenticou dizendo que Moisés escreveu esses livros, né? Mas todos os livros da Bíblia têm essas objeções. E outra coisa é a data. As datas antigas são muito difíceis de ser cravadas, então é uma data aproximada, vocês vão ter sempre problemas de datas aí, como a gente vai ver aí para frente, tá?
A data da escritura do Gênesis, então, deve oscilar entre 1500 e 1361, que é o tempo de vida e morte de Moisés. Bom, negar a autoria de Moisés é inseguro, porque é necessário recusar também a doutrina da inspiração divina, né, através do profeta, né, através de Moisés, né, e as confirmações já citadas aí, inclusive de Jesus em João 5,46, tá? Tem várias confirmações aí. Não é possível a fé ser autêntica sem a afirmação de que Moisés escreveu o livro de Gênesis, tá? Pois o próprio Cristo, né, autenticou a sua autoria. Bom, em Lucas, né, capítulo 24, 44, olha o que ele diz: e disse-lhes: são essas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, tá? Lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Depois eu falo para vocês dessas divisões aqui, mas na frente a gente vai tratar disso daqui, tá? Porque os judeus, até nos dias de hoje, eles separam, né, a Bíblia deles, que é o Antigo Testamento nosso, né, que é a Tanakh, né, eu vou explicar para vocês depois por que é Tanakh, tá? Que essa Tanakh, que é o Antigo Testamento deles, que é o mesmo nosso, mas são arranjados de forma diferente, né, que é separado em a lei, né, que é o Pentateuco, os 5 livros, né, Torá, e depois vem os profetas e depois os salmos ou escritos, tá? Então eles separam em 3 partes, como Jesus citou aí em Lucas. Tema: as origens da criação do homem, né, do pecado e da salvação são os assuntos que constituem, os principais assuntos que constituem aí esse livro. Esses 4 temas, portanto, não serão conhecidos corretamente e completamente sem consultar o livro de Gênesis. Então, a doutrina da criação, a doutrina do homem, da origem do homem, a doutrina do pecado, a origem do pecado está no Gênesis, da salvação também está no Gênesis, tá? E outras doutrinas também, tá? Aqui é só para ter uma ideia. As 4 principais são essas aí, esse é o tema central do livro de Gênesis, né? É uma introdução da Bíblia, né? Porque toda a Bíblia ela tem um tema principal, que é esse tema, a obra de Deus, tá? A obra de Cristo, né? O homem pecador, né? O criado por Deus, a imagem e semelhança, né? Que pecou, mas que Deus fez um plano para salvar. Esse é o escopo geral da Bíblia, de toda a Bíblia, tá? E o livro de Gênesis não é fora disso aí. Abrangência histórica. O livro de Gênesis começa com a criação do mundo, do homem, né? Fala da queda, né, do pecado, da promessa da redenção, das primeiras civilizações da história de Israel, a partir do patriarca Abraão, Isaac, Jacó, José, né, dentre outros, tá? Aqui são só alguns. A extensão geográfica disso, né, do Gênesis. O espaço ocupado pelos eventos narrados em Gênesis apresenta 2 berços importantes da humanidade, né? A Mesopotâmia, né, que é o vale entre os rios Tigre e Eufrates, conhecida como o berço, o centro geográfico da humanidade, tá? Onde fica hoje o Iraque, e o vale do rio Nilo, né, chamado de berço da nação, tá? Agora, na página 43 do seu material impresso, tá? O berço da nação hebraica, que é o norte do Egito. Portanto, abrange as encostas do Golfo Pérsico, ali em volta, o vale mesopotâmico, né, todo o vale entre os 2 rios, as terras de Canaã e parte do norte do Egito. O centro geográfico atual para os fatos narrados em Gênesis é a partir do Iraque e das regiões circunvizinhas. Hoje, né, lá é o Iraque. Olha aí no mapa. Não sei se vocês vão conseguir ler, porque as letras do mapa é muito pequeno. Nós temos o Irã, nós temos o Iraque, nós temos o Egito, temos a Arábia Saudita. É uma parte mais cinza aqui, é o Golfo Pérsico. Então, as civilizações se iniciaram aqui, né, o Jardim do Éden, tudo
nessa região aqui, né? A Mesopotâmia quer dizer entre rios, entre os rios Tigre e Eufrates, que é aqui dentro dessa área cinza, que é o Iraque, tá? Essa outra mais escura é o Irã, onde ficava a Média, os medos, e a Pérsia, os persas, medo persa, tá? E aqui eram os babilônios, né? E outras nações, né? Conforme mais antigos ou mais novos, né? Várias nações se revezaram ali, tá? Inclusive os persas, né? Vieram migrar para cá, né? Junto com os medos. E aqui a terra de Canaã, que é onde é Israel hoje, né? Do outro lado do rio, né? O Jordão, ao norte lá, né? Parte da Síria, do Líbano, né? Toda essa região ali. E o Egito, né? Então tudo isso ocorre num lugar, numa área nós chamamos de crescente fértil, porque ele dá mais ou menos um formato de meia lua aqui, tá? Então esse é o crescente fértil, que é considerado o berço das civilizações e berço da terra de Israel, tá? Então isso fica num lugar bem centralizado no mundo, né? Onde temos a Ásia Menor, depois temos a Ásia mais adiante, né? Para a esquerda temos a Europa, que faz divisa lá com a Ásia Menor, né? Então temos 3 continentes: o continente asiático, o continente europeu e o continente africano aqui, tá se juntando aqui. Então Israel, né, é um ponto estratégico, aquela região do Oriente Médio é um ponto estratégico, é um trevo do mundo, tá? O panorama religioso de Gênesis, né, da época de Gênesis, né, o senso de religião monoteísta, que crê num só Deus, é claro em Gênesis, né, apontando uma adoração direta a Deus como o Deus verdadeiro. Nos eventos narrados nesse livro, né, há menção de idolatria no tempo de Abraão, né, na Caldeia, no Egito, né, e do monoteísmo, né, embora fosse a única opção de crença conhecida e propagada pelos patriarcas aí no meio do povo de Israel, mas os outros povos já começaram a se movimentar na direção do politeísmo, tá? Já no tempo de Abraão, né, depois no tempo de Moisés, que, né, não foi muito tempo depois, né, nas culturas pós-diluvianas, né, nos antediluvianos, 2000 anos para trás aí, pouco mais de 2000 anos, era tudo monoteísta, né, acreditavam em um só Deus. Bom, entende-se que as punições severas de Deus através da expulsão dos pecadores do Jardim do Éden, né, do dilúvio, da confusão das línguas da Torre de Babel, revelam uma atitude rebelde, né, tal como ocorreu no sentido religioso dos povos já daquela época, o que provocou a ira de Deus e o levou a decidir a castigar quase 100% da população antediluviana, né, da população que viveu antes do dilúvio, tá? E qual é o objetivo do Gênesis? O principal objetivo do livro de Gênesis é apresentar um registro das origens, né, do mundo, da criação do homem, da queda, né, do pecado, da inauguração das ações de Deus, né, na terra, o programa de redenção, porque tem um programa preparado, né, desde a fundação do mundo, né, desde talvez antes disso, tá? Então, Satanás foi o primeiro professor de hermenêutica. Hermenêutica é a matéria da interpretação, tá? Onde se interpreta um texto, né? O que o autor quis dizer com aquele texto. A hermenêutica investiga, né, e interpreta o que é realmente que o autor queria. E aqui diz que Satanás foi o primeiro professor de hermenêutica das palavras de Deus, né? E a sua aula foi tão forte que atingiu 100% da população, que eram só 2, né, Adão e Eva, né, e depois os seus descendentes também, a humanidade toda, né, porque passou de geração para geração aí essa interpretação errônea. Ele foi capaz de distorcer a palavra de Deus de tal forma que Eva não percebeu a sutileza do que ele estava fazendo, tá? Então o verdadeiro pecado capital, né, o qual gerou todos os demais pecados, é acreditar nas explicações malignas da palavra de Deus. Então,
Uma hermenêutica falsificada é o que danifica todas as coisas em todo o tempo, né? Desde Gênesis até o nosso dia. É uma preocupação, a preocupação doutrinária é uma preocupação viável nossa, e era no tempo dos apóstolos, e é nos dias de hoje, e já foi até chegar lá no Gênesis lá atrás, tá? Bom, o fundamento doutrinário e teológico do livro de Gênesis, que nós estamos meditando aqui. Várias doutrinas fundamentais da fé cristã são conhecidas a partir de Gênesis, tá? Sem esse importante livro, não se saberia as bases fundamentais e ortodoxas, tá? Dessas doutrinas fundamentais, tá? Por exemplo, a teologia, né, própria, ou doutrina de Deus, tá? Na verdade, a gente trata genericamente as doutrinas que estudam as coisas da Bíblia como teologia, como a cristologia, a martiologia, qualquer uma das doutrinas, como teologia, né? Parte da teologia. Mas como matéria, teologia é a doutrina que estuda Deus. Teo é Deus, logia é estudo, tá? Então, teologia como matéria é a doutrina de estudo de Deus, né? Estuda Deus, estuda os seus atributos, estuda o que se pode conhecer de Deus, que é o que está na sua palavra e também na natureza, tá? A cristologia, ou doutrina de Cristo, doutrina de Jesus Cristo, né? Angelologia, por cuidado, não confundir com angeologia, como muitos falam nas igrejas, é angelologia, tá? A doutrina dos anjos. E a martiologia, ou doutrina do pecado. A soteriologia, ou doutrina da salvação. Esses nomes são nomes gregos para essas doutrinas que eu estou mostrando para vocês, tá? Todas se iniciam em Gênesis, que é grego também, tá? Bom, as bases da teologia, elas partem do livro de Gênesis, porque todos os outros livros comentam, né, de alguma forma essas doutrinas, né? Algo é apresentado lá, mesmo que em miniatura, né? As doutrinas estão ali, mesmo que em um espaço pequeno, mas era para a base dessa doutrina, né? Então, você conhece, olha a pergunta interessante dele aí, você conhece bem o Antigo Testamento? Pois é, ele foi não apenas a Bíblia usada por Jesus e pelos apóstolos, mas também serviu de base na preparação do Novo Testamento, porque o Novo Testamento vem com base no que estava no Velho Testamento. Então ele deu continuidade e fez a migração aí, a coisa maravilhosa, a coisa mais linda de estudar teologia é essa parte aí, tá? Que a gente vai procurar fazer, mesmo que em miniatura, durante esse treinamento todo nosso aqui, tá? Bom, em Gênesis capítulo 1, verso 1, né, no princípio criou Deus os céus e a terra, tá? Bereshit por causa desse princípio aí, e Gênesis por causa do início, que é esse princípio aí também, tá? Bereshit é o nome que os judeus chamam esse livro aí, tá? A Bíblia não se propõe em lugar nenhum a provar a existência de Deus, tá? Lá não tem uma defesa da existência de Deus na Bíblia, mas ela inicia a sua narração atribuindo a Deus a autoria, né, da criação do universo, ou seja, o céu, a terra, a água, planta, animais, o homem, né, a mulher, todas as criaturas foram criadas por Deus. A Bíblia já trata, já parte do pressuposto de que Deus existe, tá? Então não tem tentativa de provar, só tem a afirmar, olha, Deus, no princípio, Deus criou Deus o céu e a terra, tá? Então no primeiro versículo da Bíblia aparece a palavra Deus escrita em hebraico, na forma plural, tá? Elohim, tá? Elohim. E significa Deus em pluralidade e majestade. Porque o plural hebraico, né, é formado com o sufixo in, colocado no fim dos substantivos. Não é só assim, tá? É como o S em português, que nós colocamos, né? Se aparece o rim no final, é porque é plural, tá? Foi colocado no plural, né? Então, Elohim é Deus, mas no sentido plural. Então, olha no outro aqui, ó. Em hebraico, Elohá é Deus, em unidade,
tá? É a palavra Deus em unidade. Tem vários nomes de Deus, né? Mas Elohá é Deus em unidade. E Elohim é Deus único, mas em trindade, né? Plural. Pai, Filho e Espírito Santo, que é a trindade divina, deu origem a toda a criação espiritual e material. Isso aparece várias vezes na Bíblia. Nós estamos citando aqui no Gênesis, né? No princípio criou Deus, Elohim, né? Deus plural, Pai, Filho e Espírito Santo, tá? E isso perdura em toda a Bíblia, apesar de aparecer Elohá em alguns lugares, mas na maior parte dos casos aparece Elohim, conforme o caso também, né? Tem uma explicação para isso também, tá? Todas essas nuances aí. Bom, a história antes do pecado, né? Em Gênesis 2, versículo 4 e até o 3, versículo 5. Então, a história da humanidade depois da criação, colocando no Éden, e aquela parte que eles viveram ali antes de cair no pecado. Então, após a criação, Adão e Eva foram colocados no Jardim do Éden, né, o primeiro paraíso conhecido pelo homem. De acordo com 2:5 de Gênesis, não havia chuva naquele tempo, apenas uma neblina pesada vinha de baixo para cima e para regar as plantas. Tá? É o 2:6, Gênesis 2:6. Era até difícil depois eles acreditarem no dilúvio. Vai chover aí, vai cair água do céu, olha para cima, da onde vem essa água, né? E as pessoas não acreditaram, né, que iria chover, tá? Bom, o Jardim do Éden, né, afirma Champlin, né? O Champlin tem uma boa quantidade de informação para nós no seu material, que está aí na bibliografia, aí, né, nos dados bibliográficos. Champlin dá explicação da palavra Éden. Ele diz que vem do hebraico, Éden, né? E que significa deleite, tá? Afirma também que a Septuaginta traduz várias vezes a palavra Éden para deleites, tá? Para deleites, sendo a mesma palavra, tá? Bom, as 3 árvores lá do jardim, né? As árvores frutíferas para alimentação física, a árvore da vida para alimentação espiritual e aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, capaz de alimentar intelectualmente, né, para o bem material e o espiritual, né? Em teoria era essa, mas era essa a regra de Deus. Olha, essa árvore aqui serve para isso, mas não é para mexer nela, tá? Como você coloca um chocolate lá e fala para a criança, olha, eu vou colocar o chocolate ali, mas você não vai mexer, que era um teste, uma espécie de teste, tá? Bom, a vida no Éden, né? O estado original de Adão e Eva no paraíso era de paz perfeita, segurança total, imortalidade infinita, santidade verdadeira, inocência pura, liberdade viva, comunhão com Deus, íntima com Deus, satisfação completa e autoridade sobre todo o resto do mundo na condição de presidente, tá? Adão é que tinha o domínio sobre tudo. Um estado de vida assim ninguém quer perder, a não ser os loucos, né? Então, era essa a vida no Éden. Lembre-se também que mas lá na roça, lá da erva daninha, ele vai ter que criar a enxada que nem existia, para que tem que capinar, mas não tinha erva daninha, só tinha coisa boa. A erva daninha já é consequência da queda, tá? Então era uma situação de paz, era um paraíso mesmo, tá? De infinita santidade, de inocência, e tudo que o homem precisava ele tinha ali, tá? Então aqui nós vemos a capacidade, a possibilidade do pecado ser gerado no meio da santidade. Então num ambiente como esse, né, era para não ter pecado. Então foi possível que o pecado invadisse uma área exclusiva de Deus, tá? É claro que Deus tinha o conhecimento disso e deixou isso acontecer para montar um plano para isso não acontecer mais, tá? Não está fora do controle de Deus. Satanás, né, bateu o pé na porta e entrou ali, não foi nada disso,
tá? Bom, no entanto, então, Eva deixou de se levar, aliás, né, pela ganância, né, por conhecimento, pela vontade de ser igual a Deus, né? O homem tem sempre esse orgulho aí, essa arrogância, né, de querer ser maior que seu irmão, maior que os outros, né? E aquela árvore ali era uma oportunidade boa de ser melhor, né? Assim como o querubim ungido, né, teve a capacidade para gerar o pecado de orgulho, de arrogância, de exaltação e rebeldia no coração puro, né? Da mesma forma, Eva pôde criar um sentimento pernicioso em sua mente limpa, pura, né? Sua alma inocente, seu coração imaculado e seu espírito cheio de santidade. E ainda assim, né, o pecado conseguiu romper essa barreira aí 2 vezes. Uma vez com o querubim ungido, que chamava-se Lucifer, ou seja, anjo de luz, que perdeu o posto de Lucifer, tornou-se Satanás, tá? Então o nome dele, como querubim ungido, que era Lucifer, ou anjo de luz, tá? Bom, por que os intelectuais então têm dificuldade para crer em Deus Pai, Deus Filho, né? Deus Filho Jesus Cristo e Deus Espírito Santo? Na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, e na igreja, como escolho, como povo escolhido para a vida eterna. Então, como é que por que as pessoas têm essa dificuldade? Porque o inimigo cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, tá? Então, por estar cego é que não consegue ver e entender, né? Agora mesmo está rodando uma quantidade enorme de pessoas aí no mundo afora, nas redes sociais, em toda parte, né? Negando, né? o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, tá? Então o pecado pela ganância da intelectualidade, pela arrogância do saber. Nós temos que tomar muito cuidado com o que nós estamos aprendendo aqui, para não nos tornar arrogantes do saber, né? Orgulhosos do saber, gananciosos, né? Por isso daí. A insatisfação com as suas primeiras árvores, né, as frutíferas e a árvore da vida, levou a Eva a desejar um alimento, né, para o seu intelecto, né? E o que terminou em derrota pessoal, familiar e universal. Então, a insatisfação com a nossa condição humana, o que Deus nos deu, o que Deus nos abençoou, até onde Deus permitiu que fôssemos, acaba fazendo a gente lutar por coisas que vai trazer problemas para nós. Foi o que aconteceu lá no Éden, tá? Insatisfeito com aquele paraíso lá, porque as pessoas só entendem o paraíso que vivem depois que perdem. Só entende a maravilha que é o seu emprego depois que perde o emprego e outro vai para o lugar dele, né? Só entende a perda do casamento depois que perde e o outro toma posse, né? E foi o que aconteceu. Eles estavam no paraíso, eles estavam no Éden, né? E eles tinham tudo, as árvores. Vocês imaginam o tanto de árvore que tinha? Só tinha uma árvore proibida, o resto era tudo deles. Já pensou isso naquele vale fértil, né, no Mesopotâmico lá? Já pensou o tanto de árvores só ali onde estava ao alcance deles, né? Eles não tinham uma nave para dar uma voltinha aqui por cima do Brasil, que devia ser pura árvore naquele tempo, né? E era tudo deles, né? Mas aquela árvore ali é que despertou, porque era proibido, né? E a insatisfação e o orgulho, né? E isso tudo levou o primeiro casal a tomar essa decisão errada aí, né? Sempre a gente tem que pensar bem antes de se levantar contra Deus, porque Ele já sabe a intenção do nosso coração antes, né? Muita gente acha que vai enganar Deus lá, né? Mas não tem essa possibilidade. Deus já sabia da queda do homem antes mesmo dele cair, tá? Não criou o homem para cair, mas caiu, né? Destaques aí do livro de Gênesis: a soberania de Deus. Deus é soberano, um dos atributos dele, né? É claro que em conjunto com outros, né? A narração de Gênesis apresenta Deus como um ser soberano, tá? Sobre todas as coisas do céu, da terra, do mar e do ar, tá? Então,
nesse livro aí fica bem claro essa soberania de Deus, né, sobre todas as coisas. Única fonte autêntica sobre as origens do mundo. O livro de Gênesis é a única fonte. Esse é um dos motivos que levou Ptolomeu a produzir uma joia para a humanidade, que foi a tradução da Bíblia do hebraico, que era um pequeno grupo linguístico, pouca gente sabia falar hebraico. Para vocês terem uma ideia do tamanho do grupo linguístico, quando eles voltaram, 400 anos antes de Jesus, quando eles voltaram do cativeiro, ninguém estava falando mais o hebraico, falava-se era aramaico, que também é uma língua semita, que é parecida com o hebraico, mas é diferente. É o mesmo que você falar espanhol e português, eles são parecidos, mas se você não prestar bem atenção, você não consegue entender quase nada que o espanhol fala, mesmo as línguas sendo parecidas. É o que acontece com o aramaico e com o hebraico, né? O aramaico, o caldeu, que eles falavam, né? Semita, lá é uma variação daquelas línguas bases lá, mas que variava muito, né, naquele tempo. Então, quando eles voltaram do cativeiro, que Esdras foi ler ali a Bíblia, que acharam a Bíblia, perderam até a Bíblia, quase que perde a língua, quase perde tudo, né? Quando foi ler a Bíblia ali, quando voltaram do cativeiro, né, eles não estavam entendendo nada, tinha que ter intérprete, né, principalmente os mais jovens. E outra coisa, né, o aramaico, o hebraico é um idioma consonantal, só tem consoantes, não tem vogais. Então a pessoa só aprende ele se o outro ensinar. Hoje mudou um pouco, né? Nós temos sinais massoréticos para identificar as vogais, mas não tinha não. Até hoje ninguém sabe como se fala Jeová, né? Javé. Né? Javé usou as vogais de Adonai no lugar para substituir o tetragrama ali, porque são 4 vogais e não se 4 consoantes, desculpa, e não se sabe quais vogais iam ali no meio, porque os hebreus não pronunciam o nome de Deus para que os povos não esse nome, né, esse nome de Jeová, para que os povos não se escarneçam dele, tá? E eles mesmos acabaram perdendo, né? Dificilmente se acharia um judeu hoje que fala, que sabe qual é a verdadeira tradução, a verdadeira entonação da palavra Jeová, tá? Ou Yahvé, não tem J no hebraico, né? É Yahvé, né? Yahvé, porque pegamos as vogais de Adonai, que é o nome de Deus também, e colocamos só para o entendimento. Mas o hebreu você pode torturar ele, que ele não vai te falar o nome, tá? Se ele souber, porque a maioria nem sabe, né? Porque desde o tempo do cativeiro que eles não pronunciam isso, né, essa palavra aí. Esse tempo do cativeiro foi 400 anos de Jesus e agora temos mais 2.000 anos. Então, há 2.500 anos atrás ninguém fala essa palavra. Então é muito difícil, né, possivelmente muito difícil alguém falar ou saber qual é a tradução correta de Jeová, né? Bom, a entrada do pecado no mundo, né? Então teve a questão da entrada do pecado no mundo, né? Nós já falamos do pecado, não vou detalhar aqui, depois vocês leem aí. E a possibilidade do mal penetrar no ambiente santo, que nós começamos a falar ali, tá ali atrás. A pureza do jardim do Éden era para ser capaz de impedir Satanás de entrar nele, né? Todavia ele penetrou com muita facilidade no paraíso. E através de estratégias especiais ele dominou a mente, as emoções do primeiro casal, tá? Então aí estava, né, Satanás ardilosamente, né, conseguiu entrar e entrou no lugar, no ambiente santo. Então o ambiente de santidade não é proteção, vamos dizer assim, contra o pecado, né? O pecado tem que ter vigilância, tem que ter uma série de outras coisas, porque o pecado sim ataca o ambiente de santidade. É ali que ele vai procurar, nas falhas humanas, nos defeitos, ele vai procurar onde é que está a insatisfação, onde é que está o defeito humano, para ele possibilitar que ele entre com o pecado. Se a Eva tivesse agido dentro da vontade de Deus, se ela tivesse resistido ao mal e não aceitado o diálogo com o inimigo, conversar com Satanás, né? Então o ato em penetrar o jardim do Éden não representaria nenhum perigo
nenhum problema para o casal e nem para a humanidade se não tivesse dado nenhuma conversa, nenhuma moral para esse inimigo que apareceu aí, tá? Há também aquela tendência à fuga após o pecado. Isso vale para todos os seres humanos, tá? O homem tende a pecar e correr e se esconder de Deus, né? E correr, esconder o seu pecado e mentir, enganar e tapear, tá? Então essa é uma questão importante também, né? E perto de você deve ter algumas pessoas inteligentes, né? Que ao mesmo tempo são incapazes de se aproximar de Deus. Por que isso acontece? Não é inteligente, não tem sabedoria, é capaz de fazer qualquer coisa, de conquistar qualquer coisa, mas não pode chegar perto de Deus. Pois é, o pecado força as pessoas a tentar fugir, né, do Criador, fugir da Bíblia, fugir da igreja, devido à consciência, que é um dispositivo que Deus colocou em nós para nos proteger, né? Essa consciência acusa, né? Mas também aponta onde é a realidade. Se o homem quiser voltar-se para Deus, ele sabe aonde por causa disso também, tá? Mas é esse motivo que faz ele correr de Deus, né? A vergonha de se apresentar diante da santidade de Deus. Mesmo que alguns são arrogantes e falam que não acreditam em Deus e tudo é balela. Eu não conheço nenhum ateu. Ateu é só nominal, mas na hora né, eles creem, todo mundo. Ora, gente, é muito difícil a gente imaginar uma pessoa que não crê em Deus, né? Tem que ter fé demais para acreditar que uma pessoa não crê em Deus. Como é que todas as coisas do universo se harmonizam dessa forma aí, sem um criador, sem um mantenedor, sem alguém que coordena tudo isso? A chuva, as nuvens, o tempo, né? A terra, né? Você já viu aquelas viagens no espaço, aquele tanto de meteoro passando, aquela coisa toda? Nós estamos no meio de uma chuva daquela e nada pega em nós aqui. Gente, tem que ter né? Os cientistas já chegaram a essa conclusão. Olha, esse negócio dessa explosão que aconteceu lá e juntou um átomo com outro, aquela coisa toda lá, não é bem assim não. Tem que ter. É impossível não ter uma mente criadora por trás disso, tá? Então, Deus existe, e a Bíblia parte desse princípio, e essas pessoas sabem disso sim, né? Eu me recuso a acreditar. Eu ainda tenho que investigar mais, né? Conversar com mais ateus aí, mas os que eu conversei até agora não vi nada disso não. Eles têm crença sim, eles acreditam em alguma coisa, e tem coisas que eles acreditam que nos leva por analogia a crer que eles creem também, né? Se são inteligentes, vão crer na existência de um ser poderoso que coordena, que cuida de todas as coisas. Bom, a vítima do pecado, então, se ilude, né, e cai na falsa segurança de que fugindo, né, de que correndo, vai escapar das consequências. Tá? Essa é uma tendência do ser humano, né, de correr, né, de se esconder, de fugir do seu, né, do seu erro. Né? Ele faz a arte e sai correndo e esconde. Tá? Bom, os grandes julgamentos de Deus, né, no Gênesis. Exemplo, a maldição como consequência da queda, né, tem várias pontas lá, né, a mulher vai dar à luz com dores, vai nascer erva daninha, são vários, tá? O dilúvio, né, contra outra grande julgamento de Deus é o dilúvio contra a corrupção humana, né, porque estava todo mundo corrompido ali, Deus trouxe o dilúvio. A confusão das línguas na Torre de Babel, né, e a total destruição da cidade de Sodoma e Gomorra, e a grande fome de 7 anos que José sonhou, né, todos esses julgamentos representam a intolerância de Deus ao pecado. Embora seja cheio de graça em perdoar os pecadores arrependidos, mas Deus não tolera o pecado, né? O pecado precisa ser tratado, e foi tratado com força proporcional, né? Que precisa ser reconhecido isso, que Deus está trabalhando, que Deus estava agindo nisso aí. Tá? Bom, onde vemos Cristo no Gênesis? Né? Jesus está profeticamente presente no Gênesis em 3 referências, né? Em 3,15, em 12,3 e 22,18.
né, o descendente da mulher salvador do mundo, o descendente de Abraão e abençoador de todas as famílias da terra, o leão da tribo de Judá, tá? Isso veio do livro do Hellesen, né, que também está aí na bibliografia. Todas essas passagens falam de salvação universal, ou seja, oferecida a todos os povos e indivíduos pela graça de Deus. Então, aquela de que a salvação é para o judeu, só para o judeu, não. É primeiro para o judeu, mas é estendida a todos os povos e em todo o tempo Deus tem esse cuidado, né? Quando saiu do Egito, saiu uma infinidade de pessoas juntos, né? De egípcios que vieram juntos com o povo de Israel, acreditando no seu Deus e tudo, e tinha até regra na lei de como é que fazia para o estrangeiro passar a fazer parte, tá? E muitos vieram, né? Posso provar para vocês na genealogia de Jesus, só porque por causa do tempo, né? Mas você tem lá Raabe, a prostituta da cidade de Jericó, que era cananeia, né? Era dos povos de Canaã que foram destruídos. A cidade de Jericó foi toda destruída porque Deus falou que era para destruir os cananeus, né? E a Raabe era uma delas, e foi resgatada, salva, e foi parar na genealogia de Jesus, né? Você vai ver ele lá, né? Nos descendentes de Jesus, você vai ver o nome de Raabe. Outra, Ruth era moabita, do povo que morava do outro lado, no Rio Jordão, né? Onde o povo de Israel passou no meio, né? Dos moabitas ali, né? Então ela não era descendente de Israel, parente longe, mas não era descendente de Israel, não fazia parte do povo da promessa, mas que está lá também na genealogia de Jesus, tá? Então a salvação foi oferecida a todos os povos. O que acontece é que as pessoas a rejeitam, né? Porque os judeus, a maioria dos judeus não aceitaram Jesus, então eles rejeitaram a salvação. Aí Jesus abriu a possibilidade dos gentios formarem a igreja também. A igreja foi formada inicialmente por judeus. Tá, Paulo era judeu, né? Os seus companheiros, quase tudo judeu, com exceção talvez de Lucas, só, né? Algum outro ali, né? Que pode ser que não seja judeu, né? Dos precursores ali, mas inicialmente foram judeus, que depois levaram o evangelho para os gentios, tá? Por quê? Porque eles aceitaram. Aí você lembra do versículo: veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Tá? E o pecado de Israel foi esse também. Eles se orgulharam, eles se arrogaram, né? E com a arrogância deles de querer ser donos, né? Exclusividade, né? A não entender o propósito de Deus, que está desde lá do Gênesis, que a salvação é para todas as pessoas. Todo aquele que nele crê não pereça, tá? Então nós temos três classes agora, né? Temos aí os judeus, o gentio e a igreja. Olha, guarda bem, porque a gente vai usar isso muitas vezes aí nos nossos estudos. O judeu, todo aquele que é descendente de Israel, que vem consanguinamente, vindo da promessa, da linhagem da promessa, esse é judeu. Aquele que não é dessa linhagem, aquele que não faz parte dessa linhagem de qualquer outra nação, é chamado de gentio. Alguns lugares na Bíblia é chamado de grego também, porque grego representava todas as nações, mas o certo é falar gentio, né? Então temos o judeu e temos o gentio. Qualquer desses dois grupos que aceitar Jesus passa a fazer parte da igreja. Então a igreja é formada por judeu e gentio, os dois, tá? Qualquer um que aceitar Jesus encaixa na igreja. Então acabamos com esses três povos aí, conforme 1 Coríntios 10, 32. Então a promessa de salvação pela graça é oferecida a todos igualmente, tá? Bom, e rejeita ela quem não deseja desfrutar a felicidade eterna com Deus, e esse, digo para vocês, é o maior pecado que existe, tá? É o pior pecado que o ser humano pode cometer, tá? Bom, avançando aí, né, no item 2.17, eu estou na página 57 do seu material impresso, tá? A importância de Gênesis no sentido teológico, tá? Gênesis é o começo da teologia bíblica. Os mais importantes temas a respeito de Deus estão presentes nesse livro singular, né? A origem do mundo tem um fundamento no Gênesis, né?
e que é o ponto básico, central, único, é o único livro do mundo, é a única pesquisa que você vai poder fazer e achar alguma coisa sobre isso é na Bíblia, na Palavra de Deus. Tá? Qualquer outra invenção que fizeram aí foi com base no que já estava escrito na Bíblia. Ninguém pode conhecer como foi criado o mundo, o homem, a santidade, o pecado, tá? A graça, sem estudar o livro de Gênesis. Tá? É de suma importância a gente conhecer ele. Então, a ação destruidora de Deus através do dilúvio mostra que Gênesis é um livro especial, né, e sem ele não saberíamos o começo da história, né, o milagre da sobrevivência de Noé com a sua família, né, 8 pessoas sobre as águas do dilúvio, né, então revela que Deus tem um plano especial para com a humanidade na tentativa de ter um povo puro, honesto, santificado, espiritual, liberto de toda espécie de mal. Aí não fique pensando que Deus está fazendo essa tentativa por desespero, porque não tem o controle. É para nos mostrar que Ele está no controle. Tá? Porque nós mesmos ia falar, mas estava todo mundo corrompido, por que o Senhor não deu? Né? Ele deu o jeito que nós esperávamos que Ele desse. Tá? Que não precisaria para Ele, né? Ele precisa para nós. Então Ele deixou para nosso exemplo. Tá? Aí temos José, o filho de Jacó, foi o tipo mais perfeito de Cristo no Antigo Testamento, né? José representa tipologicamente Jesus, tá? Ele recebeu um nome semelhante ao de Cristo, que lá na língua dos egípcios, né? Que é Zafenat Paneia, que significa Salvador do mundo, por causa da ação que ele fez para salvar as pessoas da fome lá, usado por Deus, né? Direcionado por Deus, né? E o versículo, né? Gênesis 41, 45, e a José, Faraó chamou de Zafenat Paneia, né? Na língua deles lá, o Salvador do mundo. Tá? No sentido literário, o livro de Gênesis, agora na página 58, tá? É uma das maiores obras literárias conhecidas até hoje. Moisés escreve de maneira clara, descritiva, de jeito especial, né? O modo de Deus agir, o autor da criação e o autor dessa história sagrada aí. Como literatura, o Gênesis contém uma narrativa lógica, direta, objetiva, desprovida de prolixidade, né, sem detalhes desnecessários. É muito objetivo, é um texto fantástico, não tem qualidade literária da Bíblia, é algo fora do comum em todas as literaturas que você olhar e se fizer uma visão crítica, técnica, conceitual, você vai ver que esse material aí, esse texto, literariamente, é uma coisa fantástica. Tá? Então não é mitológica, não é fictícia, né? Os personagens se comunicam durante toda a narração, deixando transparecer o lado exterior, considerando as coisas materiais ali no que está escrevendo, né? Aparece o exterior e o interior de um modo mais empírico, né? Enfatizou os desejos, as alegrias, as tristezas, ambições, amor, ódio, o trabalho deles, as atividades diárias, né? Estava ali pescando, aí Jesus chegou e tal, então o exterior está todo contido ali também, coisa fantástica, né? Literariamente é uma coisa fora do comum. Então, como literatura universal, o livro de Gênesis é a base literária para todos os outros livros, né, do Pentateuco e de todos da Bíblia, e os outros livros também, por que não dizer, foram copiados dessa coisa maravilhosa aí, desse trabalho maravilhoso aí que foi ditado por Deus. No sentido histórico, né, o livro é rico em fatos históricos, é o mais rico de todos. Ele conta de maneira simples, direta, a história da criação do mundo, da formação de Adão, de Eva, da queda espiritual, do primeiro assassinato, das primeiras civilizações, do dilúvio, como fato universal da chamada de Abraão, do casamento de Isaac, de Jacó, né, os seus filhos, os patriarcas, né, filhos de Israel, né, da viagem de José para o Egito, né, então é uma coisa linda aí, historicamente também. Gênesis, como livro histórico, mostra os lados bom e mal das pessoas mencionadas, né? A Bíblia não esconde, não procura esconder a falha dos seus heróis em hipótese nenhuma, né? Do ponto de vista de Deus, mostrando a humanidade com os seus defeitos, com as suas falhas e com o que pode se aproveitar disso. Página 59, personagens mais importantes. Bom, Adão e Eva, né?
foram os primeiros seres humanos, né, da Terra. Caim, o primeiro a praticar o assassinato. Abel, o primeiro ser humano a morrer e a inaugurar o paraíso, né, o lugar onde vão aqueles que, né, que esperam em Deus. Sete, que é o outro filho, né, é o segundo substituto, né, o primeiro foi o animal que morreu no Éden, né, que substituto, tá, como isso é um símbolo da redenção. Nós vamos falar isso mais na frente, sobre isso lá na frente, tá? Como esse substituto, um poder substituir o outro, tá? Que a partir do 7, então, começou a invocação do nome do Senhor, conforme nos informa Gênesis 4:26. Noé foi o único homem que agradou a Deus, né? Próximo ao dilúvio. Ele achou graça aos olhos de Deus e foi escolhido como o terceiro, tá, ascendente do Messias aí, tá? Então, Adão, né, o primeiro, e Abraão, o segundo patriarca. Adão foi o primeiro patriarca, Abraão o segundo, né, do Salvador, o primeiro da nação de Israel e amigo de Deus, né, Abraão. Melquisedeque, rei de Salém, né, Salém era cidade-estado, onde é Jerusalém hoje, né, sacerdote do Deus Altíssimo, tipo de Cristo, tá? Ló, exemplo de apostasia, né, junto a um homem fiel como Abraão, né? Ló apostatou e foi para o lado errado ali, né? Então é um mau exemplo no caso, tá? Alguns acontecimentos importantes, eu vou citar só uns aqui, são muitos, né, acontecimentos importantes no livro de Gênesis, mas foi a criação do mundo. Esse fato é inusitado, a criação do homem, né, a queda desse mesmo homem criado, o dilúvio, que é o castigo, né, construção da torre, que também foi o castigo, a chamada de Abraão é o começo de uma nova, né, etapa aí, na tentativa de recuperar o ser humano, destruição de Sodoma e Gomorra, né, o juízo de Deus, o sacrifício de Isaac, né, o quase sacrifício, né, o milagre de Deus, a interferência de Deus, mostrando que ele está no controle de todas as coisas, o casamento de Isaac com Rebeca, que é outra coisa milagrosa, a venda da primogenitura de Esaú, que mostra para nós o quanto nós devemos valorizar aquilo que Deus nos deu, tá? Depois vem as 4 alianças, né? As 4 alianças de Deus com o homem, né, estão aí inseridas no Gênesis, né? As 4, né? A primeira é a aliança do Éden, edêmica, tá? Edênica, do Éden, tá? Gênesis 2:15. Através dessa aliança, Deus concede ao homem inteligência, intuição, autoridade, capacidade administrativa em relação ao mundo e impôs sobre ele uma restrição de conduta ali, um limite, tá? O homem assumiu a posição de mordomo é aquele que cuida dos bens do outro, né, principal diante de Deus, o presidente do mundo, aquele que presidia tudo, tá? Então o homem tinha um direito limitado antes da queda de escolha, porque Deus lhe pôs uma única proibição, tá? Como meio de provar sua fé, sua obediência e humanidade. Essa aliança foi estabelecida no tempo da dispensação da inocência, aliança edênica, tá? Bom, depois temos aqui a aliança adâmica do Éden, do jardim do Éden, a adâmica. Deus estabeleceu essa aliança após o pecado, tá? Aliança com Adão. A primeira, antes da criação até o pecado, é a aliança do Éden, né? Do jardim do Éden, que o homem perdeu o jardim por conta da queda, tá? Depois de cair no pecado, né, como solução definitiva da redenção, né, Deus deu essa aliança, prometeu a restauração total do homem caído através do descendente da mulher, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, como em João 1:29. Tá? Até então não tinha sacrifício pelo pecado, mas na celebração da aliança adâmica, Deus garantiu um sacrifício perfeito, né, a favor da humanidade, tá? Gênesis 3:15, e apresentou de imediato um tipo, né, derramando sangue de animais e pegando a sua pele e vestindo os pecadores aí, tá? Então logo o ato de Deus vestir Adão e Eva com pele de animais
representou uma figura da morte do Cordeiro de Deus com o derramamento do sangue puro, sem pecado, sem culpa, né? Sem dolo, sem mácula, sem mancha, tá? Para redimir esses pecadores. E também remota a manifestação da vontade de Deus quanto a roupas decentes, né? E segundo a direção do Senhor também. Tá? Depois vem a aliança noética. Após o dilúvio, a primeira atitude de Noé foi se aproximar de Deus através de um altar. Construiu um altar onde adorou o Senhor, que ele livrou das águas, né, juntamente com a sua família e muitos animais irracionais. Através dessa aliança, Deus estabeleceu um pacto dentro dessa aliança e prometeu o seguinte: estabeleça a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por águas do dilúvio, né? Nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Então, na aliança com Noé tinha essa promessa de Deus. Sempre as alianças têm responsabilidades e promessas. Tá? Depois vem a aliança abraâmica, a aliança de Deus com Abraão, pós-diluviano, né? Depois de um certo tempo, ali Deus chama Abraão lá na região da Mesopotâmia. Através dessa aliança, Deus estabeleceu um pacto com Abraão e a sua descendência, bem como todas as famílias da terra. Tá? Deus chamou Abraão lá em Ur, dos caldeus, na Mesopotâmia, e depois lhe apareceu mais 6 vezes aí, tá? Os versículos para vocês verem aí. Tá? Nessa aliança tem os dois lados, o lado divino, a morte de Jesus Cristo, o lado humano, a fé e a obediência a Deus. Né? Toda aliança tem a responsabilidade e a promessa. Tá? Então, do lado de Deus, ele apresentou a solução. Do lado humano, o homem tem que apresentar a sua contrapartida, que é a fé e a obediência a Deus. Do lado divino, ele se comprometeu a abençoar, né? E da parte humana, o homem teria que crer nas promessas e esperar o cumprimento fiel a seu favor e em favor de todos os outros, de toda a humanidade. Tá? Bom, aí vem as 4 dispensações. Tá? A pré-dispensação, que é a eternidade passada, né? Não é bem uma dispensação, que é toda a eternidade para trás. Né? Não tem começo, né? Lá é o início das coisas que nós estamos vendo, mas não tem início lá, porque é a eternidade toda para trás. Tá? Em favor da humanidade, Deus, quando planejou Deus a igreja, né? Bendito seja o Deus, que desde a eternidade até a eternidade, né? De eternidade em eternidade, né? Então tem a eternidade passada e teremos a eternidade futura, e esse meio aqui é que nós estamos vendo, nós estamos trabalhando. Tá? Essa expressão referente à eternidade passada e futura se repete muitas vezes na Bíblia, abrindo uma visão ampla quanto à idade, né? E a natureza do Deus que é eterno. Tá? A primeira dispensação é da inocência, né? Dura mais ou menos 90 anos, do ano 4004 até 3914, de 4004, né? Porque era fixada a Adão no ano 4000, né? E que vinha até Jesus, que vem diminuindo até Jesus, né? Mas houve um erro nas datas lá, né? O Exílio, que fez a mudança da data, Dionísio, ele cometeu um erro de 4 anos. Então Jesus, na verdade, nasceu no ano 4 AC, 4 a.C. Jesus nasceu em 4 a.C. Pode uma coisa dessa? Porque houve um erro nas datas para corrigir, né? E como ele voltou para o 4, volta tudo até chegar em Adão, que volta para 4004 também. Tá? Isso no cálculo romano, no cálculo, né, católico, no cálculo latim, tá? No latim, tá? Porque os hebreus calculam diferente, tem uma diferença aí. Tá? Aqui Adão e Eva viviam na inocência, santidade e imortalidade, nessa época, né, na dispensação da inocência, e tinham direito irrestrito de escolha, ou seja, é imperfeita liberdade diante de Deus e da natureza, né, mas debaixo de uma condição, de um condicional com ameaça de pena de morte. Né? A condição, né, era a morte, não conhecia o pecado, não havia ainda lei escrita, o mundo não era povoado, tratava-se do começo da criação,
mas ali já tinha, né, a condição, né, se tocar nessa árvore certamente morrerá, era pena de morte, tá? E não está falando dessa morte física, está falando da separação de Deus. A segunda é da consciência, né? Gênesis 3 até o 8,14, de 3,7 ao 8,14, que durou 1656 anos, da inocência, que foi só, né, a primeira parte ali, agora já aumentou bastante, né? Vai de 3.914 até 2.258. Veja que vai diminuindo, né? Porque vem de lá para Jesus, né? Funciona ao contrário, né? Em vez de crescente, é decrescente antes de Cristo e crescente depois de Cristo, tá? Aqui os homens viviam na corrupção. Depois eu mostro para vocês isso na linha de tempo, né? Noutra lição a gente vai falar sobre isso, aí eu mostro detalhes, tá? Viviam na corrupção, na licenciosidade, né? Sem a presença da lei escrita, não tinha lei escrita, né? Cobre um período desde a queda do homem até o dilúvio, tá? Que vai acontecer lá, né? Nesse 2258, tá? E essa dispensação da derrota espiritual da humanidade, que é a da consciência. Primeira da inocência, que é da paz, que é, né, a segunda da consciência, que é um momento difícil, né? A primeira pregação evangélica ocorre em Gênesis 3,15, no início, né? E o maior juízo, né, da história também no final aí, o dilúvio, tá? Foi o final dessa dispensação. A terceira dispensação é o governo humano, né? Dura aproximadamente 427 anos, né? Que vai do dilúvio até a chamada de Abraão, tá? Que é o governo humano, né? Aqui Deus está repovoando até uma nova geração pós-diluviana, descendente diretamente de Noé e de sua esposa. Eles continuavam sem a lei escrita. Nesse tempo aconteceu a dispersão das nações, a confusão das línguas, da Torre de Babel, né? Da degradação humana, né? Antes dessa construção, o mundo todo falava uma única língua primitiva não identificada, tá? Bom, aqui depois vem a quarta dispensação, né? Que é a patriarcal. Aí começa em Abraão, né? Até Abraão, né? Começa aqui em Abraão, né? Na chamada de Abraão, que é a dispensação dos patriarcas ou da promessa. Tá, vai de Gênesis capítulo 12, versículo 1, até Êxodo 18, 27. Duração de aproximadamente 430 anos, né? Êxodo 12, 40. Né? Abrange um tempo desde a chamada de Abraão até a chegada de Israel no Monte Sinai. Tá? Aqui os descendentes de Abraão viveram debaixo de provas e promessas, né? E ainda também não havia lei escrita. Foi aqui que se intensificou a prática de o pai abençoar os filhos, tá? E dali, na próxima dispensação, que aí já vem no outra, né? Mais adiante, é que já começa a ter a lei escrita. Até aí não tem lei escrita, né? A lei escrita foi dada aí no Monte Sinai. Então a dispensação dos patriarcas ou da promessa vai até onde Israel sai do Egito e vai para o Monte Sinai, onde recebe a presença de Deus, a orientação de Deus. Amém? Sobre o Gênesis é só até aí. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.